Olá, pessoal, estamos aqui novamente. Como vocês estão? Nós estamos bem, estamos aqui reagindo a toda essa situação de confinamento e vamos firme e forte porque a gente vai chegar do outro lado. Isso vai passar e nós vamos superar essa fase e vamos voltar a viver novamente normal como vivemos até aqui. Isso é fato, tá bom? E hoje, então, a Camila me pediu que eu falasse um pouco sobre as crianças, essa situação de como lidar com as crianças em casa. Pois bem, queridos, precisamos estabelecer rotinas com as crianças. Senão as crianças ficam muito soltas, muito livres para fazerem tudo o que elas querem. Independente de estarmos num período de aulas ou não, a rotina dentro de casa precisa ser mantida. A rotina, a organização e a obediência deles. Porque não é porque estamos num período, então, assim, que todos estão livres completamente, né? De compromissos fora de casa, que precisa ficar dentro de casa sem tomar as devidas precauções para que essas crianças continuem num ritmo de obediência e de observância das coisas. Então a rotina é a primeira coisa que precisa ser mantido. Então, horário de levantar, horário de brincar, horário de almoçar, horário do lanche da tarde. As que ainda dormem à tarde, o horário de dormir, né? O horário de ver TV, o horário de jogar videogame, de brincar, de jogar bola, de acordo com aquele costume que você já tem na sua casa. Porque é muito comum pensar o seguinte: então nós estamos em casa, então não precisa de nada. Tá tudo livre, leve, à vontade, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Não é bem assim. Toda pessoa organizada, não é porque ela está fora do ritmo dela que ela deixa tudo de qualquer forma. Toda pessoa organizada quer manter a organização e luta por isso. Mas aquelas que já não são tão organizadas ou não levam isso muito a sério, a tendência então é deixar. E principalmente mães e filhos que não convivem o dia inteiro, né? Que os filhos vão para uma escola ou vão para uma creche e as mães vão para o trabalho, os pais vão para o trabalho, só se encontram à noite. Então essas pessoas ficam completamente perdidas. E agora, o que eu faço? Né? Então, primeira coisa importante, manter a rotina ou criar uma rotina para aquelas pessoas que não têm. Então, quando você cria a rotina, você começa a doutrinar, disciplinar a criança, mesmo ela estando nesse momento diferente. E na rotina, é como eu já disse, levantar, escovar os dentes, a hora que vai brincar, a hora de fazer o dever de casa, as que estão estudando pela internet, que as mães estão ensinando em casa, dando os deveres e as tarefas, tudo tem que ter o seu horário certo. E aí isso requer da mãe, é lógico, muito mais atenção e muito mais cuidado e mais disponibilização, porque você tem que estar disponível ali para cuidar dessa criança e manter essa rotina. Isso tudo é cansativo? É exaustivo? Até porque são outras pessoas que fazem isso por você, né? Na escola, tem o professor, tem os cuidadores na escola, então é diferente. Se você tem uma pessoa que cuida, ou se você leva para uma escolinha, lá tem um outro ritmo. Então não é você que faz isso, né? Mas agora que está com você, é você quem tem que manter as coisas assim. E aí a gente vê o quanto realmente é desafiador, né? Ter uma criança 24 horas. Isso hoje e isso nesse momento. Porque antigamente as mães tinham os filhos em casa todo o tempo, né? Porque as mães não saíam para trabalhar. E muitas mães não saem hoje. Tem muitas mães que abriram mão do trabalho, dos estudos, para educarem os filhos. Então essas não estão tendo grandes problemas. Porque essas já estão acostumadas a essa rotina de manter os filhos ocupados, estudando, a hora de ir para a escola, a hora de voltar. Então elas já têm esse controle. Eu estou falando aqui para aquelas que não têm, aquelas que estão totalmente perdidas por terem quem faz esse trabalho e por não estarem acostumadas a fazer. Então, como cuidar dessas crianças nesse momento? Então, a primeira coisa então que eu quis dizer para você foi isso, a grande importância da rotina, porque sem rotina as coisas não funcionam. As crianças precisam entender que existe tempo para tudo, existe ordem para tudo e existe a necessidade de obedecer. Então, essas coisas estão claras que precisam funcionar. Do contrário, você vai ter muitas dificuldades para educar essa criança. Então, está com você, está dentro de casa,
é hora então de fazer com que isto aconteça de fato e de verdade. Porém, pode acontecer de maneira tranquila, de maneira agradável, com brincadeiras, de maneira lúdica até, para que essa criança possa então também se sentir bem. Porque da mesma maneira que os pais estressam, as crianças também se estressam. Da mesma maneira que os adultos se deprimem, as crianças também se deprimem. Então uma criança ela fica triste, ela fica mais quieta, mais calada, mais isolada, menos apetite. Então tudo isso também pode afetar muito as crianças. Então é muito importante que se mantenha tudo organizado, com um tempo determinado para cada atividade do dia, para que essa criança possa entender, eu estou em casa, mas eu estou ocupada, eu tenho obrigações, eu tenho deveres, né? Como, por exemplo, arrumar a cama, limpar os sapatos, organizar os guarda-roupas, as gavetas, tirar a mesa, né, para as crianças que já têm idade, lavar a louça, ajudar a secar. Crianças amam ajudar, elas querem desenvolver alguma coisa que possa ajudar, elas gostam de colaborar. Então é muito importante aceitar essa colaboração. Além de você ensinar, né? Lógico, como eu já disse antes, você ensina uma rotina, ensina as tarefas também. Porque as crianças que gostam de colaborar, elas vão se sentir mais úteis. E essa mente vai estar ocupada em ações que valem a pena, ações importantes, ações que vão contribuir para a formação do caráter dessa criança. Então vamos lá? Ensinando, mantendo uma rotina ou criando uma rotina, ajudando essas crianças a entenderem a importância da organização e ajudando essas crianças a entenderem a importância da obediência. Porque quando elas obedecem, então as coisas começam a acontecer de uma maneira mais correta e elas vão tendo senso do certo e do errado, né? Razão e emoção. E essas crianças assim vão dar muito menos trabalho e vai ser muito mais fácil a convivência dentro de casa, ok? Mas isso depende de você, mãe, que pode sim ajudar, que pode orientar e que pode ser firme ao orientar essas tarefas, certo? E aí existem 1000 maneiras de você fazer com que elas obedeçam e você pode então ficar tranquila que se você souber como orientar e souber exigir a tarefa feita, essas crianças vão saber sim colaborar e vão entrar no ritmo correto nesse período. E quando acabar toda essa situação, você vai falar, puxa, até que valeu a pena, até que foi bom, né? Até que contribuiu e hoje eu tô podendo viver melhor com as crianças aqui em casa. Valeu? Espero que tenha te ajudado e que você possa colocar em prática, que é o mais importante, tá ok? Um beijo, queridas!